A sensação no mercado é de que a tentação eleitoral pode bater tão forte na porta do Planalto a ponto de o teto de gastos despencar. Foi um dia de aversão ao risco no mercado financeiro do Brasil. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 25 de agosto de 2020, em que o Ibovespa caiu 0,18%, se mantendo na faixa dos 102 mil pontos. O dólar comercial, e eu explico no fim do vídeo como foi possível isso acontecer em mais um dia em que as preocupações com as contas públicas prevaleceram. O dólar comercial caiu hoje, o dólar comercial caiu 1,14% aos R$ 5,52. Agora você vai saber, como sempre, como é que esse placar foi construído. Você está acompanhando no mês de agosto, venho falando aqui todo dia, todo saldo do dia, eu falo isso. No mês de agosto, as preocupações com as contas públicas entraram no centro dos debates de economistas, investidores, dos participantes do mercado aqui no Brasil. Como você sabe, o Brasil já não vinha bem das pernas, precisava, de acordo com a maior parte dos formadores de opinião que interferem no mercado, que interferem nas tomadas de decisões dos investidores, de acordo com esses especialistas, o Brasil precisava conter gastos. Havia aprovado a reforma da Previdência, mas ninguém contava, é claro, com uma pandemia desse nível e de que o Brasil, no meio disso tudo, se visse diante da necessidade de gastar numa crise cuja contração não se vê no mundo inteiro desde 1930. Mas, embora esse seja o receituário seguido por todos os países na crise, as contas estão se acumulando, existe um teto de gastos imposto aqui no Brasil constitucionalmente desde 2017, balançando. O mercado está também com alguma frustração em relação ao Big Bang Day prometido ao longo do fim de semana. Essa expectativa veio crescendo, prometido para essa terça-feira. Soubemos ontem, nas últimas horas do pregão, que ficou tudo adiado. A equipe econômica ainda trabalha em propostas como o Renda Básica, o Renda Brasil, um programa de renda básica em substituição aos programas hoje existentes na área social do governo. Acabaria com Bolsa Família, acabaria com seguro-desemprego, enfim, ficaria tudo num pacote ali de uma parcela de R$600 para brasileiros em dificuldade financeira. Além disso, o governo, e aí que bate com força a tentação eleitoral e o medo do investidor com as contas públicas, além desse plano de renda básica também preocupando a cabeça dos participantes do mercado, foram prorrogadas até o fim do ano pela segunda vez já. Algumas vezes foram prorrogadas, foi prorrogado o pagamento de parcelas do auxílio emergencial. Até o fim do ano foi prorrogado de novo. O presidente Bolsonaro vem surfando nessas últimas semanas, já há mais de mês, em ganhos de popularidade depois de cair bastante o apoio ao presidente no começo da crise. É atribuído esse ganho de popularidade ao pagamento dos auxílios emergenciais. Fica difícil conter gastos com essa tentação pela frente e numa crise que contrai tanto todas as economias. Uma economia em dificuldades históricas como a brasileira não passa impune por isso. 2022 é logo ali, o investidor está com medo de que o teto de gastos, de que as promessas de fico do ministro Paulo Guedes vão para o vinagre. Nas propostas do Big Bang Day de Paulo Guedes, a única que caminha na direção, pelo menos do que foi especulado até agora, que caminha na direção de corte de gastos, é o pacto federativo que ele propõe para desengessar gastos hoje fixos, com destino fixado na Constituição, para assim amortecer o endividamento público no Brasil, que está assustando, de 85% do PIB, caminha para 100% do PIB já no final deste ano. Com isso,
Ações caíram, das ações de peso do Ibovespa só embicou para cima a B3 em recuperação à queda forte de ontem. Bancos o dia inteiro para baixo, Petrobras para baixo, apesar do petróleo para cima no mercado internacional. Investidor tá cabreiro e o Ibovespa caiu, apesar desse dólar em baixa que eu falei no começo do vídeo. Dólar em baixa porque representantes de Estados Unidos e China estiveram reunidos em teleconferência. Lembra daquela reunião que tinha sido cancelada no dia 15 para acertar ali os ponteiros do acordo comercial que os dois países assinaram em janeiro? Essa reunião acabou acontecendo na virada da noite numa teleconferência e os dois países falaram que sim. Apesar de todas as rusgas, né, dos últimos meses, apesar da guerra comercial ganhando contornos de Guerra Fria, os dois países juram de pé juntos que estão comprometidos em tocar em frente o acordo comercial que foi assinado, quem sabe, virando para uma página já de segunda fase de acordo comercial. O investidor, no entanto, está ressabiado na Bolsa, não teve muito efeito, não só no Brasil, lá fora, sem direção também, maior parte dos principais índices fechando para baixo, na China para baixo, na Europa para baixo, nos Estados Unidos para cima, os índices que têm, como sempre, empresas de tecnologia com grande participação na carteira, Dow Jones para baixo, Nasdaq e S&P 500 para cima. Nas bolsas a gente está calejado já com o morde a sopra de Estados Unidos e China. Investidores preferiram esperar mais um pouquinho para ver no que dá. Eu fico por aqui, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Estou aqui também esperando para ver no que dá, não só a novela sino-americana, mas também o Big Bang Day de Paulo Guedes até aqui, adiado indefinidamente. Enquanto isso, as contas vão se acumulando, as incertezas idem e o Ibovespa vai patinando. Volto amanhã, gente, com o saldo do dia mais uma vez. Convido, claro, a acessar valorinvest.com. A gente espera. Tomara que as coisas melhorem. Grande abraço